Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Nós vamos começar essa série de mensagens. É muito bom estar pregando aqui sempre com vocês. Gente, para começar, eu gostaria de ler para você um trecho de uma reportagem da revista super interessante que foi publicado no ano de 2011. Esse texto foi publicado em 2011. O texto diz o seguinte: no sul da Índia há uma cidade em que fica localizado um templo de um deus. Lá, os monges residentes têm uma única ocupação, bem insólita. Desde o século XVIII, ou talvez até mais tempo, eles fazem um minucioso recenseamento de todos os deuses hindus em um pergaminho e registram a origem, a função e as relações de parentesco. É uma tarefa gigantesca. O número oficial de deuses na Índia chega a 330 milhões. Extraoficialmente, viu, gente? Não é dado real, não. É meio que datafolha, né? Porém, essa conta bate a casa do bilhão, informalmente. Quase 1 bilhão de deuses. É interessante como a reportagem continua. E o repórter vai dizer: bem-vinda à enigmática Índia. Para entendê-la, é preciso livrar-se de alguns preconceitos que se tornaram moeda corrente no mundo ocidental, como o de uma religião única. Eu acho interessante que a ideia de existir apenas uma religião verdadeira pareça um absurdo à nossa sociedade. Não pode existir apenas uma religião. E talvez você tenha se assustado também com a quantidade de deuses na Índia. 330 milhões catalogados, viu, gente? Agora perceba, isso é pouco diante da quantidade de deuses que existe na face da terra, ou de seres que se acham deuses, por volta de 6 bilhões. Eu concordo com João Calvino quando ele vai dizer: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, cada ser humano que está caminhando nessa terra trata a si mesmo, por vezes, como um Deus. Pecar, gente, é isso aí. Quando você peca, você diz a Deus: o Senhor não é bom o suficiente para governar a minha vida, então saia e eu serei o meu próprio Deus e eu governarei a minha vida. Hoje nos coube a tarefa de expor o primeiro mandamento. E a pergunta é: será que é desejo de Deus que cada ser humano seja um ególatra, um adorador de si mesmo? Será que foi esse o propósito da criação divina? Vamos ao texto sagrado. Êxodo capítulo 20 vai nos dizer o seguinte: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Vamos orar? Senhor, tu és santo, justo, bom, perfeito. Tu és o único Deus. E nós estamos aqui nessa noite para proclamarmos a tua palavra, para proclamarmos o teu nome. Com isso, Senhor, eu te peço misericórdia, porque tu és Deus e eu sou um simples mortal.
mas coube a minha tarefa de pregar a tua palavra. Então eu te peço, fala conosco, Senhor, que o teu texto sagrado alcance o nosso coração e que possamos te glorificar mais e melhor. É que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. O povo israelita passou 430 anos no Egito. Eles não foram escravos, gente, durante todo esse período, tá? Não foram 430 anos de escravidão. Esses 430 anos contam a partir da peregrinação de Jacó com sua família ao encontro de José. Mas é interessante como o texto de Êxodo começa. Ele começa afirmando que veio um faraó que não tinha conhecimento da história de José, e ele observou o povo hebreu, e observou que esse povo crescia e se fortalecia. Então, com medo de aquele povo um dia subjugar o Egito, o que ele faz? Escraviza o povo. Então, a escravidão de Israel se deu por medo do Egito, de que um dia aquele povo viesse a dominá-los. E aí você conhece o transcorrer dessa história, mas eu espero que você perceba e se lembre de um fato interessante. O retorno de Israel para a terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, já estava também profetizado, tanto o período que Israel passaria no Egito como o seu retorno. Isso está em Gênesis. Então, aonde nós estamos agora na passagem? O povo foi liberto, Deus levantou Moisés, ele libertou o povo do Egito e foi para o deserto. Gente, no deserto, Israel vai se estabelecer como nação. Embora não tenha terra, não tenha chegado à terra prometida ainda, se você perceber, se você ler e prestar bem atenção no Pentateuco, a partir de Êxodo, o Senhor vai começar a proclamar leis para aquele povo. Leis éticas, leis no que se refere, por exemplo, à adoração, e leis de costumes também. Então Deus está formando a sociedade que Ele almeja que vá glorificá-lo. A ideia é: Israel é uma nação separada das outras nações e tem que glorificar a Deus. Agora, veja bem, esse povo passou 430 anos morando, vivendo, comprando, morrendo, nascendo no Egito, uma terra politeísta, onde cada deus tinha a sua imagem. O deus Ra, o deus Sol. E agora ele é chamado, ele é retirado do Egito, vai para o deserto para aprender a adorar um Deus que não tem imagem. E ele diz mais: a partir de agora, vocês adorarão apenas a minha pessoa. Esqueça o Egito, esqueça todos os deuses do Egito. Vocês têm que adorar a minha pessoa. Eu sou o único Deus. Está se firmando a ideia de aliança de Deus para com o seu povo. E você vai observar isso, por exemplo, em Deuteronômio, quando Deus alerta aquela nação: olha, se vocês me obedecerem, vocês serão cheios de bênção. Se me abandonarem, vocês serão exilados. Você conhece o resto da história. Mas o fato é, a adoração a um único Deus era o primeiro passo para aquela nação começar a sua jornada aqui na terra. A nação de Israel. Você percebe alguma semelhança? Eu e você fomos retirados do mundo, de um contexto de idolatria, e agora Deus proclama para nós
Vocês devem adorar apenas um único Deus. A questão é, irmãos, como nós vamos adorar a Deus em uma sociedade idólatra? Como nós vamos adorar apenas ao Senhor em um mundo cercado de idolatria? Bem, o primeiro passo é que nós devemos adorar apenas a Deus, ou ao único Deus verdadeiro. Isso é um mandamento. Como nós fazemos isso? Em primeiro lugar, lutando contra o hedonismo terreno. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versos 17 ao 19. Nós caminharemos por alguns textos, eu não ficarei apenas em um texto nessa noite. Paulo está escrevendo à igreja de Filipos. E perceba o que ele vai dizer. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Qual é a ideia? Olhem para mim e olhem para as pessoas que evangelizaram vocês, as pessoas que fundaram essa igreja, as pessoas que pregaram o evangelho comigo. Olhando para essas pessoas e olhando para mim, sigam este exemplo. Você já percebeu, ou você já estudou um pouco de Filipenses? Paulo está preso. E um preso está conclamando aqueles crentes a seguir o seu exemplo. Olhem para mim. Não é aquela ideia, faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Paulo está dizendo, olhem para mim, tanto o que eu prego como minhas ações. E tomem isso por exemplo. E aí é interessante, ele continua dizendo, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, quer dizer, Paulo já tinha falado a respeito desse assunto, e agora repete com profunda tristeza: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. A ideia é que essas pessoas estão na igreja, mas as suas ações são contraditórias ao evangelho de Cristo. Então há pessoas no meio daqueles crentes que são verdadeiros inimigos da cruz. E por que eles são? Paulo diz que o destino desses é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. O que Paulo está dizendo? Essas pessoas vivem para satisfazer sem limite todos os seus prazeres. A ideia é, ninguém pode cercar esses falsos irmãos com algum limite para as suas práticas. Eles fazem o que querem e procuram todo tipo de prazer. O Deus dele, a ideia de que o Deus dele é o estômago, é justamente essa ideia. O que alimenta a vida dessas pessoas é a satisfação pessoal em praticar coisas vergonhosas. O que enche a mente dessas pessoas é todo o prazer diabólico desta terra. Essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. O
que isso tem a ver com o primeiro mandamento? Qualquer busca sem limites a um prazer terreno, qualquer busca que ultrapasse a sua busca pelo Deus verdadeiro, é idolatria. Você está sendo idólatra, como um católico apostólico romano é. A diferença é que enquanto uns se prostram a imagens, você se prostra diante de si mesmo e procura executar todos os seus prazeres. Não é assim a sociedade em que eu e você vivemos? Toda forma de amor é válida. O que importa é você se sentir bem consigo mesmo. Olha, não vai para tal lugar não, que eles vão dizer o que você tem que fazer. E ninguém nesse mundo tem o direito de dizer o que você tem que fazer. Você é livre. Isso está em igrejas, isso está no seu dia a dia, no seu trabalho, esse tipo de pregação idólatra. A ideia de uma busca sem limites pelo prazer está em nossa sociedade. Paulo está dizendo: viver desse jeito é viver como inimigo da cruz de Cristo. Caminhar dessa forma é caminhar em oposição à pessoa de Deus. Uma vida sem limites, uma vida que não tem o que possa vir a ser o freio para os seus pecados, é uma vida mergulhada na idolatria pessoal. A pessoa é um ególatra, um adorador do seu próprio eu. Ninguém é mais importante do que ele. Você percebe isso por vezes no meio evangélico? Incentivos a esse tipo de idolatria. Quando você diz que é o centro do coração de Jesus, você está sendo um ególatra. O pior deles, porque você se apropria do Evangelho, perverte o Evangelho, para afirmar que você é o centro do Evangelho. Adorar a um só Deus é tirar você do centro, é tirar a sua busca por prazer cega do centro e colocar Deus no centro. É Deus quem determina o que é o verdadeiro prazer. E ontem eu falava isso para os adolescentes, mas me permita repetir: aonde está o prazer do cristão? Salmo 1. O que o Salmo diz? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada perto de um ribeiro, cujas folhas não secam, e os frutos vêm no tempo apropriado.
Queridos, há um prazer inigualável nesse mundo, que pode ser satisfazer o seu pecado, mas esse prazer levará você ao inferno. Agora há algo superior, que não é desse mundo. Há um Deus verdadeiro, que criou todas as coisas, e que nele nós encontramos o real sentido da alegria, e em que nele nós desfrutamos de todo o prazer que o nosso coração necessita. Como diz John Piper, Deus é mais glorificado quando nós nos alegramos nele. Você pode desfrutar do Senhor. Você percebe como isso é uma oposição a tudo o que você vê aí fora? Enquanto a sociedade diz mais, você por vezes dirá menos ou nunca. Perceba bem, o que é incentivado aí fora? Um descontrole sexual. Meninas de 12 anos perdem a virgindade. Por quê? Atrás de um prazer que possa satisfazer ou alçar a sua alma aos limites da alegria. Porque, por exemplo, as pessoas são desonestas para se sobreporem às outras, e assim, nessa ideia, alcançarem a satisfação. Porque pessoas se drogam, se entregam a vícios. Porque pessoas idolatram o próprio corpo. Isso é pecado cristão. Saúde é ótimo. Procurar tê-la é excelente. Mas exceder a busca apenas por vaidade é pecado. Nós somos, irmãos, por vezes, idólatras, quando trocamos o amor ao Senhor, Criador dos céus e da terra, para amarmos a nós mesmos, dia após dia. Lute contra isso. Lute contra isso enxergando o Evangelho e abraçando o Evangelho. Adore ao único Deus verdadeiro. Como? Lute contra a idolatria pelo poder. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versos do 19 ao 24. Perceba o que Jesus vai falar no Sermão do Monte. O que ele espera dos seus seguidores. Mateus 6, a partir do verso 19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Qual é a ideia, ou o que Cristo quer nos passar aqui? Que pessoas
se esforçarão ao máximo, ou pessoas se esforçam ao máximo, para obter riqueza aqui neste mundo. E elas montam verdadeiros patrimônios. São ricas, abastadas, confiam no que têm, se acham poderosas. Jesus está dizendo para nós: vocês não podem ser assim. Você não deve amontoar tesouro aonde um ladrão pode roubar. Você percebe que pessoas que fazem das riquezas seu Deus, ao primeiro sinal de crise, se desesperam? Jesus não está proibindo a riqueza, irmãos. Jesus está proibindo a idolatria à riqueza. Ele diz: olha, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que você considerar como precioso, ali estará toda a sua vontade, seu desejo, sua dedicação. Então não dedique-se a amontoar tesouros aqui na terra. Faça isso. Amontoe tesouros no céu. Viva na perspectiva da eternidade. Ele também vai dizer no verso 22: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Hendrickson, comentando esse texto, vai afirmar: olha, a ideia de uma pessoa que coloca toda a sua disposição, todo o seu foco na vida em amontoar riquezas, ela não está enxergando bem, ela está cega. O poder cegou essa pessoa, o dinheiro tirou o entendimento dela. E ele conclui no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções vão trazer mamon. A ideia da palavra mamon se refere à riqueza também. Mas o que eu quero dizer, Jesus aqui transforma dinheiro, um objeto, em um ser. Ele personifica as riquezas. O que ele está dizendo? Você não pode servir a Deus e ter outro Deus no seu coração, que são as riquezas. Quando você faz da riqueza o seu Deus, do poder o seu Deus, você automaticamente tira Deus do seu coração. Sexo, dinheiro e poder. 3 coisas que dominaram e perverteram muitos corações em toda a humanidade. E Jesus está dizendo aqui: fuja da idolatria às riquezas. Queridos, você já parou para pensar como por vezes nós idolatramos o dinheiro e o poder, pensando que se nós tivermos essas coisas, teremos a tão sonhada estabilidade? Olha, eu preciso só disso aqui.
Eu preciso só desse concurso. Eu preciso só desse emprego. Eu preciso só comprar essa quantidade de ações. E quando eu alcançar isso, eu estarei estável. Eu alcançarei a estabilidade. Eu viverei tranquilo. Jesus está dizendo: isso é tolice. É tolice pensar também que você precisa ser mais do que outra pessoa. É tolice você se portar como se houvesse em você poder para determinar situações. É tolice, é idolatria, é pecado. Você não pode ter esse Senhor no seu coração se Deus habita nele. Se você continuar a passagem, contexto imediato, Jesus vai falar a respeito de onde você deve colocar toda a sua esperança, toda a sua confiança. Em quem é? Nele mesmo. No Pai que cuida de todos, no Pai que não esquece ninguém, no Pai que não deixa o lírio sem roupa ou o pardal sem alimento. Porque, irmãos, por vezes nós nos enganamos tanto e investimos em coisas passageiras. E eu estou usando a palavra investir no aspecto negativo, no sentido de devotar a esse investimento o seu coração. Você não consegue enxergar um minuto da sua vida à sua frente. Você acha que essa sua idolatria promoverá alguma segurança a você? Isso é ser mundano. As pessoas aí fora são assim. As pessoas que estão fora de Cristo são exatamente assim. Porque elas querem riqueza para terem em seu coração a certeza que governam. Governam um pequeno grupo de pessoas, ou até mesmo apenas uma pessoa, mas ela precisa dominar alguém. Não foi para isso que Deus criou a humanidade. Deus não criou a humanidade para que ela pensasse que tem um poder que não tem. Volte no tempo. Antes do texto que nós lemos. Quem era o principal inimigo em Êxodo? Um homem. Um faraó. Que tratava o povo judeu como posse. E dizia: vocês não vão sair. O que é que Deus fez com ele? Deus simplesmente abriu o caminho e retirou sua mão para que a perversidade daquele homem fizesse com que sua soberba aumentasse ainda mais. Isso é endurecer o coração. É quando Deus sai ou retira a sua mão misericordiosa de um pecador. Ele não precisa colocar mal no coração da pessoa. Ela já tem todo o mal necessário. E o que é que Faraó faz? Acha-se um Deus. Por vezes nós somos iguais a Faraó, irmãos. Por vezes eu e você nos portamos como deuses. E estamos caindo em engano. O que nós devemos fazer então? Seguir o que Jesus falou.
invista. Coloque todo o seu coração, todos os seus esforços em glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida devem proclamar a existência de um único Deus. Não apenas aqui na igreja, no seu trabalho, na sua casa, a sua vida deve ser uma proclamação de que existe apenas um único e verdadeiro Deus, e que você vive diante da face dele, diante da presença dele. Jesus nos conclama aqui a sermos diferentes de todos os outros que nos cercam, de toda uma sociedade pagã. Nós devemos buscar isso. Nós devemos investir nossa vida em tesouros celestiais. Por fim, eu citei 2 aspectos que você deve lutar contra. E o que nós devemos fazer, irmãos? Adore e sirva a Deus. Vamos voltar para o texto que nós começamos. Êxodo, capítulo 20. Do verso 1 ao 3. Você deve se lembrar que Moisés estava no monte. Ele não era pentecostal, mas estava no monte. Viu? E você percebe aqui no texto que no monte algumas coisas acontecem, né? Ao menos nessa época. Deus apareceu para Moisés, irmãos. Você já pensou no que foi isso? Deus está falando diretamente com aquele homem. Que privilégio inigualável. E agora ele vai passar os mandamentos. E perceba o que ele diz no verso 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus afirma quem Ele é. O Senhor, o único, o Deus verdadeiro. Israel deveria ter em seu coração a firme certeza de que todos os outros deuses não existem. São criações humanas. Mas o Deus a quem Israel serve é o verdadeiro Senhor de toda a terra, é o verdadeiro Deus. Não só isso, para deixar ainda mais claro quem Ele é e o poder que Ele tem, Ele afirma: olha, eu tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Você pode notar, irmãos, e alguns capítulos atrás esse povo estava sofrendo no Egito. Não havia esperança para Israel sair daquela situação. Quem liberta o povo? Deus. E Ele deixa isso cada vez mais claro em suas ações. Ele envia 10 pragas. Ele faz sinais impressionantes. Ele abre o mar. Ele está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. Eu vou tirar vocês do Egito. Vocês não vão lutar, eu vou lutar por vocês. Em resumo, Deus faz toda a obra para que aquele povo fosse liberto daquela situação. E o que Ele fala a Israel?
Irmãos, adorar a Deus como um único Deus pode se tornar uma verdade simples em nosso coração quando nós percebemos o que Ele fez e quem Ele é. Então Ele está dizendo: olha, Israel, eu sou o Senhor, eu tirei vocês do Egito, e agora vocês têm que adorar apenas a minha pessoa. Não há motivo suficiente para que Israel faça isso, irmãos? Não há razão suficiente para que Israel devote todo o seu coração ao Senhor? O que mais aquele povo quer? Mas sabe o que acontece? Moisés está lá no monte, poder, nuvem, igreja do poder do monte, na nuvem, entendeu? Por unção. Ele está lá, e o povo está lá embaixo. E o que acontece? Em Êxodo capítulo 30, versículo 7, Deus fala para Moisés. Se aqui ele diz: eu tirei esse povo do Egito, lá em Êxodo 37 ele vai dizer a Moisés: o povo que você tirou do Egito está lá embaixo se rebelando. Em outras palavras, Moisés está na presença do Senhor, Israel está na presença do bezerro de ouro. O povo não aguentou alguns dias de separação do seu líder e se entregou à idolatria, e se entregou à servidão a um Deus feito por mãos humanas. O que o bezerro de ouro fez? Nada. Mas todos estão lá. E aí você pensa: poxa, Israel, oh Israel. Eu também penso: oh Israel. E também penso: oh Antônio. Oh Antônio Costa de Lima. Como você fracassa nesse mandamento. Não é verdade, irmãos, que nós aqui somos por vezes iguais a Israel? E pior do que Israel, irmãos. Eu quero dizer que nós somos muito pior do que Israel. Israel não subiu ao monte. Israel não viu toda aquela majestade. Tinha visto os milagres, mas perceba a revelação que Moisés tem. Moisés repassa para Israel. Qual a diferença entre Israel e nós que estamos aqui? Nós vimos o monte. Nós vimos a revelação. Nós vimos um esplendor de glória maior do que Moisés. Nós vimos a Cristo crucificado por nossos pecados. Nós vimos Cristo ressurreto ao terceiro dia. Nós vimos a obra do Evangelho. Nós nos rendemos ao Evangelho e nós fracassamos em obedecer o Evangelho. Percebe que a nossa falta é muito maior do que a de Israel, quando nós, enxergando toda a glória do nosso Salvador e tudo o que Ele fez por nós, nós o abandonamos e adoramos a nós mesmos, e adoramos as bênçãos em lugar do abençoador. Você percebe como por vezes eu e você fracassamos? E qual deveria ser a nossa atitude, irmãos? Deveria ser a que Paulo deixa claro. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15, essa deveria ser a nossa resposta a tudo que Deus fez por nós, porque o amor de Cristo nos constrange.
julgando-nos assim, julgando nós assim, que se um morreu por todo, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa deveria ser a resposta, essa deveria ser a nossa atitude. Nós deveríamos amar e adorar cada vez mais esse mandamento. Praticar cada vez mais esse mandamento. Mas há uma esperança para você e para mim, israelitas. Nós somos incapazes de praticar esse mandamento, irmãos. Essa é a verdade. Mas Cristo praticou por nós. Ele fez toda a obra. Ele excedeu em obediência. Ele não fracassou. Na cruz ali é a mais pura demonstração de que o Filho ama o Pai acima de todas as coisas. Quem é o centro do coração de Jesus, irmãos? É o único Deus verdadeiro. Jesus na cruz está amando o Pai. E o Pai nos amando através do Filho. Você percebe isso? E porque eu e você agora estamos em Cristo, para Deus, nós cumprimos perfeitamente este mandamento. Você pode dormir em paz hoje. Eu posso dormir em paz hoje, por conta do Evangelho. Ele cumpriu por mim. Ele me tornou justo. Ele me justificou. E se Ele realmente nos justificou, irmãos, não está na hora de eu e você sondarmos o nosso, ou melhor, pedir a Deus que sonde o nosso coração e derrube todo o altar idólatra que ainda está de pé nele? Seja o seu namorado, noivo, seja seu emprego, sua universidade. Não está na hora de esses ídolos caírem por terra. Seja você mesmo. Não está na hora desses ídolos caírem por terra. E você, em rendição, a adorar ao Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça? Senhor, Tu és santo, Tu és justo, Tu és eterno. E nós, Senhor, somos fábricas de ídolos. Como por vezes nós fracassamos, Senhor. Como por vezes, Senhor, nós falhamos neste mandamento. Pai, produz em nós transformação, arrependimento, e que nossa atitude, Senhor, em cada aspecto da nossa vida seja para refletir esta verdade. Existe apenas um único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Como diz o credo professado por vezes por Israel, que nós venhamos a Te amar de todo o coração, alma, força
entendimento, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. No deserto